A riqueza, em seu verdadeiro sentido, não se limita ao dinheiro. O dinheiro é apenas uma expressão da abundância, mas não é a sua fonte. Deus é a fonte. Quando você compreende essa verdade, para de perseguir a sombra do sucesso e começa a se alinhar com a própria fonte do sucesso. Você para de medir seu valor pelo saldo da sua conta e começa a perceber que sua provisão vem de um reino que nunca entra em recessão. As promessas de Deus permanecem firmes. A Bíblia nos diz que a terra pertence ao Senhor e tudo o que nela existe. Isso significa que todos os recursos, todas as ideias, todas as oportunidades pertencem a Ele. O gado nas 1000 colinas pertence a Ele. O ouro na terra pertence a Ele. A sabedoria que inspira a inovação vem dele. E se você pertence a Ele, você está conectado a essa mesma abundância. A questão não é se Deus pode te abençoar. A questão é se você consegue acreditar que Ele quer te abençoar, mesmo que os sistemas do mundo falhem. Não estou dizendo que o dinheiro seja maligno ou que investir seja errado. A sabedoria nos ensina a sermos bons administradores. Planejar, poupar e investir podem ser ferramentas poderosas, mas são ferramentas, não deuses. O problema surge quando depositamos nossa fé na ferramenta em vez daquele que a criou. Deixe-me lembrar-lhe de histórias que comprovam esse princípio. Havia uma viúva nos dias de Elias que não tinha nada além de um pouco de azeite em uma jarra e um pouco de farinha em uma tigela. A economia da sua época havia entrado em colapso. Havia fome, seca e desespero. No entanto, quando o profeta lhe disse para confiar em Deus para assar aquele pão e compartilhá-lo, algo milagroso aconteceu. O azeite não acabou, a farinha não acabou. Todos os dias havia o suficiente. Por quê? Porque a sua riqueza não vinha do seu suprimento, vinha da sua fonte. Deus era a sua fonte. Em outra ocasião, no deserto, uma nação inteira vagava sem terras cultiváveis, sem indústria, sem comércio. Mesmo assim, o maná caía do céu. Água brotava de uma rocha. Codornizes cobriam a terra. O próprio Deus se tornou a sua economia. É o que acontece quando você vive pela fé, em vez do medo. Alguns de vocês podem dizer, mas vivemos em um mundo diferente agora. Precisamos de empregos. Precisamos de investimentos. Precisamos de sistemas. E sim, isso é verdade. Mas o princípio permanece o mesmo. Essas coisas são canais, não fontes. Deus pode te abençoar através de um emprego, um negócio ou uma ideia que ninguém mais enxerga. Ele pode abrir uma porta que ninguém consegue fechar. Ele pode transformar o que parece fracasso em graça. Ele pode fazer rios correrem no deserto. Ele pode te dar sabedoria para gerar riqueza de uma forma que nenhum analista financeiro jamais poderia prever. Veja bem, a verdadeira riqueza começa com a fé. A fé abre as portas para a criatividade, para as oportunidades, para o alinhamento divino. Quando você para de se preocupar com o que o mercado diz e começa a ouvir o que Deus diz, você começa a agir de forma diferente. Você para de reagir ao medo e começa a responder ao propósito. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a atrair provisão. Porque Deus não abençoa o pânico, Ele abençoa o propósito. E quando você caminha de acordo com o seu propósito, a provisão vem como consequência. Vamos pensar sobre o que a riqueza realmente significa. Você pode ter $1 milhão e ainda ser infeliz. Você pode possuir uma mansão e ainda não ter paz. Você pode usar roupas de grife e ainda se sentir nu por dentro. Isso não é riqueza. A verdadeira riqueza é a plenitude. É ter paz quando o mundo está em crise. É ter uma alegria que não pode ser comprada nem roubada. É acordar com propósito, ir dormir com gratidão e saber que você é amparado por um poder maior do que qualquer economia. A revelação de que você não está sozinho e que sua fonte nunca seca. Vivemos em uma cultura que idolatra o mercado. Todos os dias, as pessoas checam seus celulares para ver se devem se sentir seguras ou com medo. Verde significa esperança. Vermelho significa desespero. Mas quando sua esperança está ancorada em Deus, você não vive por essas cores. Você vive pela fé, não pela visão. Você vive sabendo que a economia de Deus nunca está em declínio. Quando José foi vendido como escravo, os mercados da sua época disseram que ele estava acabado. Seu patrimônio havia desaparecido, sua liberdade, seu futuro. Mas Deus estava preparando-o para uma ascensão. Mesmo na prisão, José prosperou.
Mesmo em terra estrangeira, ele foi exaltado. Quando a fome chegou, o mesmo homem que o mundo tentou enterrar, tornou-se aquele que alimentou as nações. É isso que acontece quando Deus é o seu banqueiro, o seu investidor, o seu CEO. Quero que você entenda isso. Deus não está limitado pelo seu cargo, pelo seu diploma, pela sua formação ou pelo seu saldo bancário. Ele é o Deus que cria algo do nada. Ele é o Deus que multiplica pães e peixes, que transforma a água em vinho, que chama à existência as coisas que não existem. Se ele pode alimentar 5.000 pessoas com o almoço de um menino, ele pode multiplicar sua ideia, seu negócio, sua habilidade, seu tempo e sua influência. Às vezes pensamos que riqueza significa acumulação, mas a definição de riqueza para Deus é multiplicação e generosidade. Quando Ele te abençoa, não é apenas para que você acumule, mas para que você a compartilhe. Quando Deus te enriquece, Ele te transforma em um canal de bênçãos. Isso significa que seu negócio se torna um ministério. Seu trabalho se torna adoração e sua renda se torna impacto. Olhe ao redor. Você verá mercados subindo e caindo. Verá especialistas prevendo desgraça e esperança na mesma frase. Mas enquanto eles fazem suposições, Deus sabe. Enquanto eles especulam, Deus orquestra. Ele pode fazer com que uma ideia encontre o investidor certo. Ele pode fazer com que uma conexão abra a porta certa. Ele pode usar uma única conversa para mudar sua trajetória. Às vezes, o que parece um revés é, na verdade, o prenúncio de algo maior. Você pode perder um emprego e descobrir sua vocação. Pode perder um investimento e encontrar seu verdadeiro propósito. A matemática de Deus não é a matemática do homem. Ele subtrai para multiplicar. Ele poda para crescer. Portanto, não perca a fé quando a economia parecer sombria. Lembre-se de quem é a sua fonte. Você pode estar em uma cidade pequena, sem grandes indústrias, e ainda assim prosperar. Você pode vir de um lar desestruturado e ainda assim construir um império de integridade. Você poderia ter sido demitido ontem e ainda ter uma oportunidade divina esperando por você amanhã. Porque quando Deus decide te abençoar, a geografia não pode impedir, a economia não pode limitar e as pessoas não podem deter. Mas há uma coisa que pode impedir: a incredulidade. A dúvida fecha a porta que a fé abre. O medo paralisa a mão que deveria criar. O maior truque do inimigo não é a pobreza, mas sim a persuasão. Ele tenta convencê-lo de que você é pequeno demais, que chegou tarde demais, que não tem qualificação suficiente. Mas a verdade é que Deus se especializa em usar o improvável. Ele usou pescadores para espalhar a sua mensagem, um pastorzinho para derrotar um gigante, um prisioneiro para governar uma nação. Se Deus pôde fazer isso com eles, o que Ele poderia fazer com você? Por isso, eu o desafio hoje. Pare de depositar sua fé em sistemas instáveis. Pare de viver como se sua vida dependesse da economia para subir e descer. Você pertence a um reino superior. Você está conectado a uma fonte divina. E quando você caminha em obediência, criatividade e integridade, verá portas se abrirem que nenhum homem poderia ter aberto para você. Não tenha medo de sonhar grande. Não tenha medo de começar pequeno. A semente não se parece com a floresta, mas dentro dela reside o potencial para milhares de árvores. O mesmo Deus que dá a semente ao esgoto, lhe dará a sabedoria para plantar, a força para cultivar e a paciência para colher. Às vezes a riqueza não vem de uma vez, ela vem como um processo. Mas se você permanecer fiel durante o processo, a promessa se manifestará. Riqueza não se resume a ganhar. Trata-se de aprender. Aprender a confiar, a administrar, a doar. Alguns de vocês estão orando por um milagre financeiro, mas Deus está esperando que vocês se tornem bons administradores das suas finanças. Se vocês conseguirem lidar com pouco, Ele confiará muito a vocês. Se você for generoso quando tiver pouco, transbordará quando a abundância chegar. Deus não abençoa a ganância, Ele abençoa a generosidade. Quanto mais aberta for a sua mão, mais Ele poderá enchê-la. Portanto, sim, invista se sentir o chamado. Sim, estude e planeje. Mas nunca se esqueça de quem é o seu verdadeiro investidor. O céu é o seu fundo de investimento. O Espírito Santo é o seu consultor financeiro. E Deus é o seu fiador. Quando você se alinha com os princípios de Deus, honestidade, diligência, compaixão e generosidade,
você entra em um fluxo que nunca se esgota. Se você quer ver a economia de Deus em ação, observe as pessoas que doam mesmo quando têm todos os motivos para se conter. Observe aqueles que servem mesmo quando poderiam ser egoístas. Observe aqueles que criam valor não apenas para obter lucro, mas com propósito. Essas pessoas podem não aparecer sempre na lista da Forbes, mas são os verdadeiros bilionários da alma. Elas têm uma paz que o dinheiro não pode comprar, um propósito que o medo não pode roubar, e uma alegria que nenhum mercado pode abalar. Você não foi criado para correr atrás de riquezas. Você foi criado para criar riqueza. Riqueza de ideias, de influência, de compaixão. E quando você fizer isso, o material virá como consequência. Mas a ordem importa. Busquem primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso significa que, se vocês buscarem justiça, propósito e excelência, o resto virá como consequência. Então, se vocês estão preocupados com a economia, respirem fundo. Lembrem-se, Deus não está em crise. A economia do céu não está encolhendo. Sua fonte de renda não mudou. Você pode não saber como a próxima oportunidade surgirá, mas pode confiar que ela virá. Você pode viver com expectativa, não com ansiedade. Pode trabalhar com excelência, não com exaustão, porque não está buscando favores. Você está agindo em benefício próprio. E quando você entende isso, sua atitude em relação ao dinheiro muda. Você para de ser desesperado e começa a ser intencional. Você para de seguir tendências e começa a construir a verdade. Você para de viver para sobreviver e começa a viver para ter significado. Você se torna uma luz em um mundo consumido pelo medo financeiro. Você se torna a prova de que a fé funciona. Então, vou dizer de novo, Deus pode te abençoar em um pequeno negócio, em um projeto criativo, em um esforço comunitário, em um emprego que outros ignoram. Ele pode te dar ideias enquanto você dorme, conexões que você nunca imaginou e oportunidades que não fazem sentido no papel, mas fazem todo o sentido. Em seu plano, ele pode transformar sua escassez em abundância. Ele pode transformar suas perdas em aprendizados. Quando você caminha com ele, você vive sob um céu aberto. Você vive em uma abundância que transcende os números. Você vive com paz na pedra, confiança na incerteza e generosidade na escassez. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a riqueza que não pode negociar e que o mundo não pode tirar. Quando você olha para o mundo hoje, parece que tudo depende do sistema. As notícias nos dizem que nosso futuro depende da força da economia, da oscilação do mercado de ações, da estabilidade do dólar ou da confiança dos investidores. A cultura nos ensina que a riqueza vem de conhecer as pessoas certas, trabalhar no lugar certo ou ter a oportunidade certa. Mas a verdade é mais profunda, mais forte e muito mais libertadora do que isso. Deus é a fonte, não o sistema. O sistema pode ser um canal que Deus usa, mas nunca é a fonte em si. Quando você entende isso, começa a viver em paz, em vez de pânico. Você para de reagir à economia mundial e começa a responder às promessas de Deus. Tudo neste mundo pode mudar num instante. Os mercados desabam, as empresas fecham, as moedas perdem valor. Mas a palavra de Deus nunca muda. A sua abundância não se limita às fronteiras dos sistemas humanos. O mesmo Deus que alimentou Elias na fome, que fez descer o maná do céu para Israel, que encheu o cântaro de uma viúva com azeite, é o mesmo Deus que provê para você hoje. Ele não precisa de uma previsão econômica para te abençoar. Sua provisão vem de sua soberania, e sua soberania jamais entra em recessão. Há momentos na vida em que nos apoiamos demais no sistema e nos esquecemos da fonte. Confiamos em nossos empregos, nossas economias, nossas redes de contatos e nossas estratégias. Não há nada de errado em ser responsável e sábio, mas o perigo surge quando começamos a acreditar que nosso sustento depende apenas dessas coisas. O sistema é temporário, a fonte é eterna. Quando sua fé está em Deus, você pode se manter firme, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Você pode perder o emprego, mas não a sua alegria. Você pode perder um cliente, mas não a sua confiança, porque o seu sustento não vem do sistema em que você trabalha. Ele vem de Deus, que age através de você. Pense novamente em Elias. A terra estava seca, a comida era escassa e o sistema havia entrado em colapso. Mesmo assim,
Deus enviou corvos para alimentá-lo junto ao ribeiro. Os corvos, que são necrófagos por natureza, tornaram-se instrumentos de provisão. E quando o riacho secou, Deus enviou Elias a uma viúva em outra cidade. Uma viúva que pensava estar preparando sua última refeição. Mas quando ela obedeceu à palavra de Deus, seu azeite e sua farinha nunca acabaram. O sistema ao seu redor dizia fome. A fonte dentro dela dizia abundância. Esse é o poder de confiar em Deus além do sistema. Veja bem, o sistema é limitado por números e lógica, mas Deus não tem limitações. Quando Ele decide te abençoar, não precisa da permissão da economia. Não precisa da aprovação do seu chefe, nem do endosso de uma instituição financeira. Ele pode criar oportunidades onde outros ignoraram. Você para de ser desesperado e começa a ser intencional. Você para de seguir tendências e começa a construir a verdade. Você para de viver para sobreviver e começa a viver para ter significado. Você se torna uma luz em um mundo consumido pelo medo financeiro. Você se torna a prova de que a fé funciona. Então, vou dizer de novo, Deus pode te abençoar em um pequeno negócio, em um projeto criativo, em um esforço comunitário, em um emprego que outros ignoram. Ele pode te dar ideias enquanto você dorme, conexões que você nunca imaginou e oportunidades que não fazem sentido no papel, mas fazem todo o sentido. Em seu plano, ele pode transformar sua escassez em abundância. Ele pode transformar suas perdas em aprendizados. Quando você caminha com ele, você vive sob um céu aberto. Você vive em uma abundância que transcende os números. Você vive com paz na pedra, confiança na incerteza e generosidade na escassez. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a riqueza que não pode negociar e que o mundo não pode tirar. Quando você olha para o mundo hoje, parece que tudo depende do sistema. As notícias nos dizem que nosso futuro depende da força da economia, da oscilação do mercado de ações, da estabilidade do dólar ou da confiança dos investidores. A cultura nos ensina que a riqueza vem de conhecer as pessoas certas, trabalhar no lugar certo ou ter a oportunidade certa. Mas a verdade é mais profunda, mais forte e muito mais libertadora do que isso. Deus é a fonte, não o sistema. O sistema pode ser um canal que Deus usa, mas nunca é a fonte em si. Quando você entende isso, começa a viver em paz em vez de pânico. Você para de reagir à economia mundial e começa a responder às promessas de Deus. Tudo neste mundo pode mudar num instante. Os mercados desabam, as empresas fecham, as moedas perdem valor. Mas a palavra de Deus nunca muda. A sua abundância não se limita às fronteiras dos sistemas humanos. O mesmo Deus que alimentou Elias na fome, que fez descer o maná do céu para Israel, que encheu o cântaro de uma viúva com azeite, é o mesmo Deus que provê para você hoje. Ele não precisa de uma previsão econômica para te abençoar. Sua provisão vem de sua soberania, e sua soberania jamais entra em recessão. Há momentos na vida em que nos apoiamos demais no sistema e nos esquecemos da fonte. Confiamos em nossos empregos, nossas economias, nossas redes de contatos e nossas estratégias. Não há nada de errado em ser responsável e sábio, mas o perigo surge quando começamos a acreditar que nosso sustento depende apenas dessas coisas. O sistema é temporário, a fonte é eterna. Quando sua fé está em Deus, você pode se manter firme, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Você pode perder o emprego, mas não a sua alegria. Você pode perder um cliente, mas não a sua confiança, porque o seu sustento não vem do sistema em que você trabalha. Ele vem de Deus, que age através de você. Pense novamente em Elias. A terra estava seca, a comida era escassa e o sistema havia entrado em colapso. Mesmo assim, Deus enviou corvos para alimentá-lo junto ao ribeiro. Os corvos, que são necrófagos por natureza, tornaram-se instrumentos de provisão. E quando o riacho secou, Deus enviou Elias a uma viúva em outra cidade. Uma viúva que pensava estar preparando sua última refeição. Mas quando ela obedeceu à palavra de Deus, seu azeite e sua farinha nunca acabaram. O sistema ao seu redor dizia fome. A fonte dentro dela dizia abundância. Esse é o poder de confiar em Deus além do sistema. Veja bem, o sistema é limitado por números e lógica, mas Deus não tem limitações. Quando Ele decide te abençoar, não precisa da permissão da economia. Não precisa da aprovação do seu chefe, nem do endosso de uma instituição financeira. Ele pode criar oportunidades onde outros ignoraram.
Ele pode enviar aos clientes ideias e recursos de direções que você jamais imaginaria. Ele pode pegar um pequeno negócio, um pequeno talento ou até mesmo uma pequena semente de fé e multiplicá-la imensamente. Porque ele não é apenas um provedor, ele é a própria fonte da provisão. Quando você percebe isso, algo muda dentro de você. Você para de viver com medo de perder e começa a viver na expectativa de receber. Você para de pensar, e se o sistema falhar? E começa a declarar, mesmo que falhe, minha fonte não falhará. Você começa a ver seu trabalho, seu negócio e suas finanças como canais que Deus usa para abençoá-lo, e não como os provedores finais do seu bem-estar. Isso significa que, se um canal se fechar, Deus pode abrir outro. Se uma porta se fecha, Ele pode fazer outra aparecer. A fonte nunca se esgota e, enquanto você estiver conectado a Ele, sua provisão estará segura. Precisamos ter cuidado para não confundir a dádiva com o doador. O sistema é uma dádiva, mas o doador é Deus. Às vezes, honramos mais o salário do que o provedor. E quando isso acontece, o medo começa a dominar. Mas quando você honra primeiro o provedor, a paz toma conta. Você pode encarar a incerteza e ainda assim manter a firmeza, porque sua confiança não está na economia. Está naquele que criou tudo do que a economia depende. Portanto, não deixe que o sistema defina sua segurança. Não deixe que as manchetes decidam sua esperança. O mesmo Deus que te trouxe até aqui te levará adiante. É Ele quem lhe dá ideias, energia, sabedoria e graça. Cada promoção, cada oportunidade, cada porta aberta, em última análise, remonta a Ele. Quando você entende isso, vive com gratidão em vez de ganância, com confiança em vez de comparação. Deus é a fonte, não o sistema. Ele pode usar o sistema, mas nunca está preso a ele. O sistema pode dizer que não há o suficiente, mas a fonte diz: eu sou mais do que suficiente. O sistema pode prever o potencial fracasso, mas a fonte promete fidelidade. O sistema pode ficar sem recursos, mas a fonte jamais ficará. E quando sua fé estiver enraizada nessa verdade, você descobrirá que, não importa o que aconteça nos mercados, não importa como o mundo se abale, você sempre terá o que precisa, porque sua fonte é inabalável. A fé é a moeda da economia de Deus. No sistema mundial, o dinheiro move os mercados, mas no reino de Deus, a fé move montanhas. A fé é o que desbloqueia os recursos do céu na terra. É o poder invisível que preenche a lacuna entre a promessa e a provisão, entre a oração e a manifestação. Sem fé, até mesmo a maior oportunidade pode ser perdida. Porque a fé é o que nos faz agir quando não há evidências e acreditar quando não há provas. Fé não é um conceito, é uma convicção. É confiar que Deus fará o que prometeu, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. O mundo deposita sua confiança em dados, tendências e análises. As pessoas investem no que podem medir, tocar e prever, mas a fé investe no que Deus disse. O mercado opera com base na especulação, mas a fé opera com base na revelação. A especulação diz: acho que pode acontecer. A revelação diz: Deus já disse que acontecerá. A fé não espera por provas para crer. Ela crê primeiro e deixa que Deus forneça a prova. É por isso que tantos perdem as bênçãos de Deus. Eles querem ver antes de crer, mas Deus diz: creia e você verá. Veja Abraão, o pai da fé. Deus lhe disse para deixar sua casa, sua família e tudo o que lhe era familiar, e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Não havia mapas, garantias ou certezas, apenas uma palavra de Deus. Mesmo assim, Abraão acreditou. Ele acreditou quando não havia sinal, nenhuma evidência, nenhuma segurança. E por causa dessa crença, Deus o tornou o pai de muitas nações. A fé transformou uma promessa em realidade. A fé transformou um futuro incerto em um destino cumprido. Se Abraão tivesse esperado que o sistema confirmasse seu sucesso, ele teria permanecido estagnado no mesmo lugar. Mas, por confiar na fonte, ele alcançou a grandeza. A fé não é cega. Ela enxerga além do olho natural. Ela vê além do que está acontecendo, para o que é possível. Ela vê além da escassez, para a abundância que Deus prometeu. Quando o mundo vê fome, a fé vê provisão. Quando o mundo vê fracasso, a fé vê crescimento. A fé redefine a sua realidade.
Ela permite que você permaneça em meio à tempestade e ainda espere o sol. Ela permite que você entre em uma batalha e ainda espere a vitória. Ela permite que você enfrente uma necessidade e ainda espere um milagre. A fé também é o que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Deus não se comove com números, títulos ou conquistas. Ele se comove com a fé. Quando você confia plenamente nele, você toca o seu coração. E quando você toca o seu coração, ele solta a sua mão. A fé lhe dá acesso ao sobrenatural. Ela o leva da luta constante ao descanso, da preocupação à adoração, da sobrevivência à prosperidade. A fé transforma sua postura do medo para a expectativa. Você começa a viver não com base no que vê, mas com base no que acredita. Mas a fé precisa ser testada antes de ser confiada. Qualquer um pode ter fé quando tudo está bem. A verdadeira fé é provada quando nada está bem. É entre a promessa e a resposta que a sua fé cresce. Cada atraso, cada decepção, cada momento de incerteza é uma oportunidade para a fé amadurecer. Deus não testa a sua fé para te destruir. Ele a testa para te edificar. Ele quer que você saiba que Ele continua fiel, mesmo quando o sistema falha. Mesmo quando o plano muda. Mesmo quando a porta se fecha. Fé não significa que tudo acontecerá instantaneamente. Significa acreditar mesmo quando não acontece. Pense em Pedro. Jesus lhe disse para sair do barco e andar sobre as águas. Aquilo não fazia sentido. O sistema dizia que a água não podia sustentar um homem. Mas Pedro não pisou na água. Ele pisou na palavra. E enquanto manteve o foco em Jesus, caminhou no impossível. Foi somente quando olhou para as ondas que começou a afundar. É isso que acontece quando desviamos o olhar da fonte e nos concentramos no sistema. A fé se esvai quando o medo toma conta. Mas, no instante em que você fixa seus olhos em Deus, você se reergue. A fé também é como uma semente. Pode parecer pequena, mas quando plantada com confiança, produz uma colheita de milagres. Você não precisa de uma fé gigantesca, você só precisa de uma fé genuína. Até mesmo um grão de mostarda pode mover montanhas. O tamanho da sua fé não é tão importante quanto a força da sua crença. Você pode não ter muito, mas se você acreditar, Deus pode multiplicar. Um ato de fé pode mudar uma vida inteira de lutas. Uma decisão de confiar pode abrir portas que ninguém mais conseguiria abrir para você. A moeda do mundo perde valor, mas a fé só aumenta com o uso. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Cada vez que você escolhe a fé em vez do medo, você está investindo na economia de Deus. Cada vez que você dá, serve, perdoa ou obedece quando é difícil, você está fazendo depósitos que o céu sempre honra. E no tempo certo, esses depósitos retornam de maneiras que o dinheiro jamais poderia. Paz, graça, cura e oportunidade. A fé é a moeda que nunca entra em colapso, nunca se desvaloriza e nunca acaba. Quando tudo o mais é incerto, a fé te mantém firme. Quando os mercados caem, a fé permanece firme. Não se trata de ignorar a realidade, mas sim de enxergar uma realidade superior. Deus continua no controle, continua provendo, continua fiel. Portanto, agarre-se à sua fé como se sua vida dependesse disso, porque na economia de Deus depende mesmo. Você pode não saber como, pode não saber quando, mas se você crê, pode ter certeza de que sua fé produzirá o que o medo jamais poderia. A obediência é um dos princípios mais poderosos no reino de Deus. No entanto, muitas vezes é o mais subestimado. Muitas pessoas oram por bênçãos, por prosperidade, por avanços financeiros e pelo favor divino. Mas poucas percebem que essas coisas não são conquistadas pela emoção ou pela intenção. Elas são conquistadas pela obediência. As promessas de Deus são certas, mas suas bênçãos, muitas vezes, fluem por meio da instrução. Quando você obedece ao que ele diz, mesmo quando não faz sentido, você se coloca em posição de experimentar a abundância. Não é o seu talento, suas conexões ou sua estratégia que movem a mão de Deus. É a sua obediência. Em toda a Escritura, vemos que cada ato de provisão divina foi precedido pela obediência. Quando Jesus realizou seu primeiro milagre no casamento em Caná, ele disse aos servos para encherem os jarros com água. Essa ordem não fazia sentido. Ninguém esperava que a água se transformasse em vinho. Mas eles obedeceram e o milagre aconteceu. A água se transformou no melhor vinho,
não porque eles entenderam a instrução, mas porque a seguiram. A obediência nem sempre faz sentido lógico, mas sempre faz sentido espiritual. Deus não pede que você entenda antes de obedecer. Ele pede que você confie. Pense em Pedro, um pescador experiente. Ele havia trabalhado a noite toda lançando suas redes ao mar e não havia pescado nada. Quando Jesus lhe disse para lançar a rede novamente, Pedro poderia ter argumentado que era inútil. O sistema dizia que não havia peixes. A experiência dizia que tudo havia acabado. Mas Pedro escolheu obedecer. Ele disse: "Contudo, por tua palavra, lançarei as redes." E quando o fez, a Bíblia diz: as redes ficaram tão cheias que começaram a se romper. Um ato de obediência transformou o fracasso em abundância. É isso que a obediência faz. Transforma redes vazias em redes transbordantes. O problema é que a obediência muitas vezes vem acompanhada de inconvenientes. Ela desafia nossa lógica, nosso orgulho e nosso conforto. Deus pode pedir que você dê quando sentir que tem muito pouco, que perdoe quando se sentir injustiçado, que sirva quando se sentir negligenciado, que permaneça quando se sentir inquieto, ou que se mude quando se sentir seguro. E nesses momentos, a obediência se torna um teste de confiança. Não se trata do que faz sentido para você, mas sim do que abre espaço para Deus. Quando você obedece, você convida Deus para a sua situação. Você permite que Ele assuma o controle, e os caminhos dele são sempre mais altos que os nossos. A viúva de Zarepata é outro exemplo poderoso. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de óleo, preparando sua última refeição para si e para o filho antes de morrer de fome. Mas quando o profeta Elias lhe pediu que primeiro lhe fizesse um pequeno pão, ela obedeceu. Deve ter parecido irracional, até mesmo injusto. Mas a sua obediência abriu as portas para um milagre. O azeite nunca acabou e a flor nunca murchou. A sua obediência no momento de escassez tornou-se a razão pela qual ela viveu em abundância. É assim que Deus age. Ele pega o pouco que você tem, abençoa através da obediência e multiplica em abundância. A obediência também é a ponte entre ouvir e receber. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas nunca agem de acordo com ela. Elas ouvem aos domingos, citam os versículos, falam sobre fé, mas param antes de obedecer. A fé sem ação é morta, e a oração sem obediência é impotente. Você não pode simplesmente orar por mudanças. É preciso obedecer às instruções que levam a elas. Às vezes, seu milagre está esperando do outro lado de um simples passo que você ainda não deu. Talvez Deus esteja pedindo que você plante uma semente, restaure um relacionamento ou dê um passo de fé em direção a uma oportunidade. A questão não é se Ele pode te abençoar. A questão é se você obedecerá. A obediência também exige humildade. É preciso humildade para dizer: Deus, eu não entendo isso, mas farei. O orgulho sempre lutará contra a obediência, porque o orgulho quer ter controle. O orgulho quer saber o resultado antes da ação. Mas Deus nos chama a andar por fé, não por vista. A obediência é um dos princípios mais poderosos no reino de Deus. No entanto, muitas vezes é o mais subestimado. Muitas pessoas oram por bênçãos, por prosperidade, por avanços financeiros e pelo favor divino. Mas poucas percebem que essas coisas não são conquistadas pela emoção ou pela intenção. Elas são conquistadas pela obediência. As promessas de Deus são certas, mas suas bênçãos, muitas vezes, fluem por meio da instrução. Quando você obedece ao que Ele diz, mesmo quando não faz sentido, você se coloca em posição de experimentar a abundância. Não é o seu talento, suas conexões ou sua estratégia que movem a mão de Deus. É a sua obediência. Em toda a Escritura, vemos que cada ato de provisão divina foi precedido pela obediência. Quando Jesus realizou seu primeiro milagre no casamento em Caná, ele disse aos servos para encherem os jarros com água. Essa ordem não fazia sentido. Ninguém esperava que a água se transformasse em vinho. Mas eles obedeceram e o milagre aconteceu. A água se transformou no melhor vinho, não porque eles entenderam a instrução, mas porque a seguiram. A obediência nem sempre faz sentido lógico, mas sempre faz sentido espiritual. Deus não pede que você entenda antes de obedecer. Ele pede que você confie. Pense em Pedro, um pescador experiente. Ele havia trabalhado a noite toda lançando suas redes ao mar e não havia pescado nada.
Quando Jesus lhe disse para lançar a rede novamente, Pedro poderia ter argumentado que era inútil. O sistema dizia que não havia peixes. A experiência dizia que tudo havia acabado. Mas Pedro escolheu obedecer. Ele disse: "Contudo, por tua palavra, lançarei as redes." E quando o fez, a Bíblia diz: as redes ficaram tão cheias que começaram a se romper. Um ato de obediência transformou o fracasso em abundância. É isso que a obediência faz. Transforma redes vazias em redes transbordantes. O problema é que a obediência muitas vezes vem acompanhada de inconvenientes. Ela desafia nossa lógica, nosso orgulho e nosso conforto. Deus pode pedir que você dê quando sentir que tem muito pouco, que perdoe quando se sentir injustiçado, que sirva quando se sentir negligenciado, que permaneça quando se sentir inquieto, ou que se mude quando se sentir seguro. E nesses momentos, a obediência se torna um teste de confiança. Não se trata do que faz sentido para você, mas sim do que abre espaço para Deus. Quando você obedece, você convida Deus para a sua situação. Você permite que Ele assuma o controle, e os caminhos dele são sempre mais altos que os nossos. A viúva de Zarepata é outro exemplo poderoso. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de óleo, preparando sua última refeição para si e para o filho antes de morrer de fome. Mas quando o profeta Elias lhe pediu que primeiro lhe fizesse um pequeno pão, ela obedeceu. Deve ter parecido irracional, até mesmo injusto. Mas a sua obediência abriu as portas para um milagre. O azeite nunca acabou e a flor nunca murchou. A sua obediência no momento de escassez tornou-se a razão pela qual ela viveu em abundância. É assim que Deus age. Ele pega o pouco que você tem, abençoa através da obediência e multiplica em abundância. A obediência também é a ponte entre ouvir e receber. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas nunca agem de acordo com ela. Elas ouvem aos domingos, citam os versículos, falam sobre fé, mas param antes de obedecer. A fé sem ação é morta, e a oração sem obediência é impotente. Você não pode simplesmente orar por mudanças. É preciso obedecer às instruções que levam a elas. Às vezes, seu milagre está esperando do outro lado de um simples passo que você ainda não deu. Talvez Deus esteja pedindo que você plante uma semente, restaure um relacionamento ou dê um passo de fé em direção a uma oportunidade. A questão não é se Ele pode te abençoar. A questão é se você obedecerá. A obediência também exige humildade. É preciso humildade para dizer: Deus, eu não entendo isso, mas farei. O orgulho sempre lutará contra a obediência, porque o orgulho quer ter controle. O orgulho quer saber o resultado antes da ação. Mas Deus nos chama a andar por fé, não por vista.